Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do PR Academy. Eu sou a doutora Victoria, uma das mentoras do projeto, e hoje eu fiquei com a missão de trazer aqui para vocês algumas verdades duras que ninguém te conta sobre começar na advocacia. Esse é um papo que a gente vai ter aqui de advogada real para advogados reais, com alguns pontos que são essenciais e que, se você não tem um mentor para te contar isso no início da carreira, muito provavelmente você vai errar e se perder um pouquinho no meio do caminho até descobrir um pouquinho dessas verdades. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre a advocacia não ter um teto de ganhos, mas também não ter uma base, não ter um fixo. Quando a gente fala de não ter um teto de ganhos, é ótimo. Quando a gente fala de profissões da carreira pública, nós estamos falando de profissionais que vão ter ali um teto de recebimento de valores e nunca vão conseguir ganhar valores que são tão altos ou que talvez tragam aquela autoestima para a profissão quanto a advocacia. Na advocacia você consegue receber num mês casos de 10, 30, 100, 200, 1 milhão de reais e ter certas alegrias que a ausência de teto te proporciona. Mas a advocacia é uma profissão que não tem base também, não tem essa de estabilidade. Principalmente se você começa na carreira sozinho. Você vai começar em um mês tendo algum cliente que não te paga inicial e que vai esperar o êxito do processo. No outro mês você não vai ter tantos clientes e até o momento em que você se consolida na carreira, que é uma carreira de longo prazo, você vai sofrer com essa ausência de fixo, com essa ausência de uma base com a qual você pode contar. E programar a sua vida para passar por esse momento inicial da profissão é muito relevante, porque se você não se programa, começa a ter custos, começa a ter gastos que a profissão talvez te suprima em um mês, mas não dê conta no próximo, você vai se perder, você vai se enrolar e é onde muitos advogados no início da carreira se perdem e começam a odiar a profissão por entrar numa onda de dívidas financeiras, numa onda de enrolação ali da qual ele não consegue sair. E aí a profissão fica muito mais difícil, a gente começa a trabalhar sem gosto. Então, entender que é uma profissão sem teto, mas também sem base, é o que te faz planejar a sua vida desde o começo para esperar os resultados da advocacia e aí sim colher esses frutos da maneira correta. Segunda questão que eu quero conversar com vocês é sobre a advocacia ser uma profissão de longo prazo. É o que eu acredito, existem exceções à regra, tá? Eu tô falando aqui da regra geral. Existem os advogados que vão começar na internet, que vão escalar em um modelo absurdo e que vão vender curso e que vão ali ter sucesso em casos escaláveis, em produtos escaláveis e vão ascender muito rápido na carreira. Existe essa possibilidade, mas essa não é a regra. A regra do advogado comum, do advogado real, é aquele advogado que vai trabalhar duro e vai trabalhar muito ao longo da carreira, no início da carreira, plantando, semeando diversos bons casos, e escolher os bons casos é algo determinante no início da sua carreira, porque se você começa a trabalhar só em caso ruim, esperar o proveito lá na frente é complicado. Então, semear bons casos, trabalhando com capricho ao longo do tempo, é o que vai te fazer, no longo prazo, colher os resultados disso. A advocacia é uma profissão que dá certo no longo prazo. Além de semear os bons casos e trabalhar com capricho, você vai construir a sua postura, você vai começar a ser reconhecido como um bom advogado, vai construir o seu nome, vai construir a sua identidade, muito provavelmente vai construir o seu escritório e aí sim, no longo prazo, você vai colher os frutos de uma profissão com a qual eu sou muito grata. Esperar resultados mágicos de curto prazo, que alguns gurus vendem na internet, é complicado. Então, ter isso em mente desde o início vai evitar que você tenha uma frustração ao longo da carreira. Terceiro item que eu quero conversar com vocês é que você não é um CLT. Você precisa empreender, parar de achar que tem certos direitos e entender que você é um empresário, que você está empreendendo na carreira. Existem escritórios em que você vai entrar e vai ter sim direitos de CLT. Essas são as exceções, tá? Estou falando aqui com um jovem advogado que vai começar sozinho, ou que desde o início da faculdade vai procurar um sócio, ou que vai trabalhar em certos modelos de escritório que não tem um modelo seletista. E essa é a regra que a gente tem hoje na profissão. Se você não é um CLT, por que eu falo isso?
Porque quando a gente pensa, comecei a trabalhar, e a gente fala com amigos, com parentes que também começam a trabalhar ao mesmo tempo, você vai verificar que alguns amigos, alguns parentes vão ter certos direitos. O direito de horário fixo, o direito de férias de 30 dias uma vez ao ano, alguns direitos que são complicados para o advogado. Entender isso desde o início vai fazer com que você adote a profissão de uma maneira mais grata, de uma maneira mais feliz. Você é advogado, você trabalha com processos. Processos têm prazo o ano inteiro. Principalmente se você começa sozinho, você vai ter prazo o ano inteiro. E vai chegar aquele advogado que vai me falar o seguinte: mas eu quero viajar no carnaval, eu quero viajar em julho, eu quero viajar em agosto, porque minha esposa vai tirar férias e a gente vai viajar juntos. E eu posso cumprir os prazos lá da praia, se eu quiser, eu vou me organizar. E tá tudo bem, isso é possível em alguns casos. Mas se você tá começando sozinho ou tá começando pequeno, tá começando do zero, parar para tirar férias no meio do ano e eventualmente não ter prazos para cumprir, talvez signifique também que você não está vendendo e não está trazendo receita para o seu escritório para o mês seguinte. E a advocacia não te garante um fixo. Então você tem que entender que esses direitos de tirar férias quando você quer, talvez não sejam possíveis na profissão que você escolheu. Qual que é o momento mais tradicional do advogado parar para descansar? O momento do recesso forense, que é quando os prazos, o Poder Judiciário interrompe esses prazos e os advogados têm um respiro. Aqui, para nós que estamos empreendendo e todos ligados num projeto de construir algo muito grande, você vai talvez entrar nessa mentalidade também. É o momento de rever negócio e de trabalhar em outras coisas que talvez não dão tempo ao longo do ano. Mas é o momento que você vai ter para descansar. Então entenda, talvez principalmente nos primeiros anos de carreira, escolher quando você vai tirar férias não é viável, não é possível, porque você escolheu a profissão que você escolheu. Outra situação aqui é que se você trabalha sozinho, precisa se programar para isso com muito tempo de antecedência. É se programar para cumprir prazos, para atender os clientes, e os clientes não têm recesso forense. É se programar para atender urgências, porque esse é o seu papel. E se programar para continuar vendendo, para não morrer de fome assim que você volta das férias, né? Senão fica insustentável. E algo que eu percebi ao longo de alguns anos de carreira que eu já tenho: você nunca fica 100% off. A não ser que você seja uma pessoa com uma mentalidade fora do empreendedorismo e muito provavelmente uma mentalidade fora do que a gente conversa muito aqui no PR Academy, que é para uma comunidade de advogados que estão empreendendo, que estão querendo crescer. Se você é esse advogado, você não consegue se desligar 100% nem quando está de férias, nem à noite. Não tem essa de eu não respondo depois das 6. Porque o cliente vai ter uma urgência, porque você vai dormir preocupado com alguma questão, porque vai ter um prazo que vai te tirar o sono, ou a receita do escritório vai te preocupar para o mês que vem. E entender que você precisa aprender a curtir o caminho, se divertir nessa loucura da profissão, é o que vai te fazer ser feliz na profissão que você escolheu. Mais um ponto, e esse para mim é extremamente relevante, porque se você não tem um mentor, ninguém vai te contar isso no início da carreira. E no início da carreira é um momento que normalmente ninguém se preocupa com isso, tá? Advogado não tem plano de previdência. Advogado, a não ser que você vá lá e pague o INSS, você não vai ter uma forma de aposentadoria como outras pessoas seletistas têm. E se você não se planeja, você se enrola muito no futuro. Se você começa a ganhar dinheiro e não guarda uma parte para sua aposentadoria, você vai trabalhar até se cansar muito. E a advocacia é uma profissão que exige. A gente está falando aqui de problemas para tirar férias, de problemas para se desligar. Talvez você não consiga exercer uma profissão tão dura e tão exigente por tanto tempo ao longo da vida. Então, planejar a aposentadoria desde o início da carreira é muito importante para que você não se perca no meio do caminho. E esse planejamento ele vai vir de cada forma para cada pessoa. Tem pessoas que vão fazer investimentos e vão colher os dividendos de uma renda passiva, tem pessoas que vão investir em imóveis, tem pessoas que simplesmente vão guardar o dinheiro, mas planejar esse futuro na advocacia é muito importante. Ou você nunca vai conseguir sair dela. E aí você vai ser um advogado mais velho, que talvez não tenha tanta energia
para suportar a sua cartela de clientes, mas que ainda precisa sobreviver da advocacia, começa a ser frustrado com a profissão. Outra questão que é extremamente relevante para quem está começando: cuide do seu nome ou pode se mudar para o Acre e olhe lá. A advocacia é uma profissão de fidúcia. Se você não constrói e cuida muito bem do seu nome com caráter, com confiança, basta um caso para que o seu nome seja queimado, as pessoas falem disso e ninguém confia no advogado que talvez errou no caráter uma única vez. Essa segunda chance que a gente pode falar que deveria existir talvez na vida, talvez os seus clientes não te deem. Cuide do seu nome ou pode se mudar, porque as notícias correm e confiar no advogado é confiar o seu patrimônio, é confiar a sua vida, é confiar a sua família. Você não confia isso em alguém que tem o nome ali perdido, envolvido em fofoca, envolvido em escândalo, envolvido em confusão. Então, pensar muito bem, agir intencionalmente desde o início da carreira é extremamente importante. A gente fala que não existe advogado que é advogado apenas no horário de trabalho, né? Você é advogado 24/7. Por quê? O que você faz no offline vai atingir o resultado da sua profissão. A forma com que você se porta numa festa, a forma com que você se porta na família, a forma com que você trata seus amigos vão impactar nos seus resultados. Se você é o fofoqueiro, se você é um enrolado, se você é a pessoa sem caráter, você não terá resultados produtivos de uma profissão que depende da confiança do seu cliente. Por fim, a pergunta mais importante que já me fizeram, essa eu ainda não tenho resposta para vocês, e quem tiver a resposta eu vou pedir para deixar aqui nos comentários, é a seguinte pergunta: como é que se deixa de ser advogado? Eu tenho muito o que refletir sobre ela, mas resultado ou receita pronta, infelizmente, não vou trazer aqui para vocês. Quem tiver, por gentileza, me mostrem o caminho. Como é que se deixa de ser advogado? Já parou para pensar nisso? Ao longo da vida você vai assumindo processos que não terminam de uma hora para outra e que muito provavelmente duram anos. Você vai lidando com clientes que confiam 100% em você. Você vai construindo ali a necessidade da renda da advocacia. Como é que se deixa de ser advogado? Essa é uma das perguntas de milhões de dólares. Então é isso, pessoal. Terminando com essa reflexão para vocês. Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, curte aqui o vídeo para eu saber que vocês estão gostando e que é para eu produzir novos conteúdos. Segue o canal e acompanha tudo que a gente está produzindo para vocês.